A mensagem de hoje é impossível para o homem se salvar. Na verdade, essa mensagem fala sobre a necessidade do homem encontrar um Salvador. Porque o homem tenta se salvar por suas boas obras, o homem tenta se salvar fazendo pelas religiões, por atitudes que ele considera justas e para ter um mérito, para ter algo que diz que ele vai ser salvo ou que a balança vai pesar para o lado dele. Mas a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, quando pecou, e todo homem na verdade tem que reconhecer que é pecador, e todos nós somos pecadores, nós pecamos porque herdamos uma natureza pecaminosa e nós acabamos sendo uma árvore que peca e damos frutos do pecado. Então, na verdade, boas obras não poderiam apagar, até nós poderíamos melhorar, mas o fruto do pecado não teria como apagar essa natureza. E o homem, na verdade, não pode salvar porque ele precisa de um Salvador. Uma pessoa justa, que posso dizer que é Jesus, que não pecou e que venceu a morte e nos deu uma vida. Ele derramou em nós um Espírito Santo que muda essa nossa natureza. Então a gente herda uma nova natureza, a natureza de Deus, né? E agora, se a gente andar pela fé e acreditar que Ele nos salvou pela graça, pela bondade, a Bíblia fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Ele fez sacrifício, Ele morreu sem pecado para que a justiça dele, a salvação dele, viesse para nós os que cremos e possamos pela fé receber essa graça. Em Romanos 3:23 fala assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando de várias formas que todos pecaram e carecem, quer dizer, todos pecaram e destituídos estão. Não tem como receber glória, porque pecamos. Então não teria como, mesmo com boas obras, não teria como se salvar. Por isso que a pessoa precisa de um Salvador, reconhecer que é pecador. A Bíblia fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando eu creio no Evangelho, eu posso ter a salvação. É impossível para o homem salvar, mas é possível para Deus me salvar. Aleluia. Por isso que a pessoa que fala: eu sou boas obras, eu não preciso de Jesus, eu tenho minha religião, eu tenho tal coisa, eu não preciso do sacrifício de Jesus, eu sou um profeta. Não, Jesus é a nossa vida. A Bíblia fala, e no versículo 24, na sequência, no 23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui fala duas vezes, ó: sendo justificados gratuitamente. Por quê? Porque eu não tinha como fazer, mesmo que eu tentasse, mesmo que eu fizesse o melhor, não teria como pagar. Ou Deus deu de graça para todo mundo que crê, ou é para ninguém. Então, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, Ele cancelou nossa dívida. É como se alguém fosse lá no juiz e pagasse a nossa dívida, de uma dívida astronômica, de 1 bilhão, por exemplo. Não tinha como pagar, mas alguém pagou. Então foi cancelada essa dívida porque alguém tomou nosso lugar. Alguém morreu no nosso lugar e assumiu a nossa morte. E essa é a redenção que nós temos pela graça, pela fé. Deus quer de nós o quê? Gratidão. Que cada obra, a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Agora eu vou fazer boas obras porque foi salvo e não para ser salvo. Agora eu vou andar como filho. E porque Ele me salvou do pecado, agora eu não vou querer mais pecar, agora eu não vou querer mais andar errado, agora eu quero honrar esse Deus, eu quero me santificar, eu quero viver o melhor. Tá? Ele nos resgatou da maldição da lei, mas eu posso viver a lei de amar, de perdoar, de ser fiel, de honrar pai e mãe, de fazer o melhor possível. E mesmo assim, Ele continua me amando, me perdoando, mesmo se eu falhar, porque a graça envolve tudo isso, um perdão eterno. Né? Ele quer que a gente demonstre a nossa fé por nossas obras. Se a gente crê em Deus, a gente vai demonstrar que creu por nossas obras.
né? Eu não posso falar que creio em Deus e continuo mentindo, roubando, matando e fazendo as coisas erradas. Então eu não criei. Mas se eu creio, eu entro na salvação e eu entro com novas atitudes, né? Que a gente vai aprendendo dia a dia, andando com Deus. Não é da noite para o dia, mas nós vamos melhorando à medida que a gente vai andando com esse Espírito Santo que Ele derramou sobre a nossa vida. Glória a Deus. E o último texto para a gente encerrar está lá em Mateus, no versículo 25 e 26. Aqui Jesus estava falando sobre os ricos, né, que confiam nas riquezas e não confiam em Deus, né, que eles... Aí Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, tal. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não quer dizer que o rico não vai ser salvo, mas é que tem muitos ricos que não confiam em Deus, confiam na sua riqueza. Com a riqueza ele pode comprar tudo, mas um dia a riqueza vai ficar. Mas só que no versículo 25 está escrito assim, Mateus 19, 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Era porque é difícil, como é que vai saber quem vai ser salvo? O cara tem riqueza, mas como é que vai ser a salvação? O cara não pode entrar porque é rico? Não, não é isso. É porque ele confia na riqueza, não confia em Deus. Agora Jesus falou assim, ó, fitando Jesus fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quem pode ser salvo? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então quer dizer que o impossível é o que Jesus fez na cruz. Ele morreu por nós e nos salvou. Para o homem não tinha como pagar o pecado, não tinha como ninguém ir para o céu, nem rico, nem pobre, nem ninguém. Mas Jesus fez o impossível. Ele morreu na cruz para dar salvação a todo aquele que crê. Efésios 2, 8 e 9, me lembrei, fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? É dom de Deus, é pela graça, é bondade. Seja grato. Não vem das obras para que você não se glorie, para você não chegar no céu e falar que foi você que se salvou. Não, é porque Jesus te salvou, porque Deus foi bom. Independente muito do pecado ou pouco pecado, todos precisam da graça, todos precisam de salvação, todos precisam reconhecer que é pecador e voltar para Jesus. Tá? E depois ele fala, no próprio versículo, depois do 2, 8 e 9, pela graça foi salvo mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, fala assim: fomos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus já tinha criado para que andássemos nelas. Existem boas obras preparadas para nós que cremos, porque Deus te salvou para que você faça boas obras, ajude pessoas, faça o melhor, seja usado com dons, capacitação do Espírito, e Deus possa falar com você grandemente e te usar nessa geração. Essa é a mensagem de hoje, tá? É impossível para os homens, mas é possível para Deus. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.